Meus queridos, meus amados, salve o racional superior. E hoje o assunto que eu estou tratando aqui é do desmame da natureza. Então, por que eu estou falando sobre esse tema, o desmame da natureza? Porque quando a gente não tem por si mesmo que a gente teve uma sabedoria para a gente poder se equilibrar, nós dependemos da natureza. Nós não dependemos das pessoas, nós dependemos do pensamento e da imaginação que a natureza deu para que o ser humano ele pudesse ter uma direção para poder viver, né? Através do pensamento, já estava na cabeça do ser humano o pensamento. Então alimentava o ser humano do pensamento. Só que ele também tinha os cinco sentidos. Ele via as outras pessoas fazerem alguma coisa de bom, achava bom e fazia. Isso assim, mas também temos outras coisas em redor, que é um centro astrológico. A nossa cabeça é um relógio, é um centro astrológico. Porque tá tudo em volta da nossa cabeça, assim, como se ele fosse um micro-universo ali. Um micro-universo e um macro-universo. Então, só que em 1935 teve essa mudança dessa energia. Então, as pessoas que começaram a continuar pensando numa fase racional, ela teve esse distúrbio, que nem se fosse uma criança. Por exemplo, a criança, ela está sendo alimentada pelo leite materno ou a mamadeira. Então, depois que tem aquele desmame, a mãe quer tirar a criança, né, do leite materno, né, do leite materno ou também da mamadeira, se for no caso, ela precisa de ir desacostumando aquela criança, né, que ela vai sentir. Então, ela vai sentir. Então, esse foi o distúrbio de 1935, porque mesmo sendo uma fase que a pessoa poderia dizer assim, mas era tudo natural, e a cultura racional vem falando assim que o natural veio agora, com a fase natural da natureza, porque antes era artificial o pensamento, era artificial, só que já como era o alimento da natureza, as pessoas tinham mais sentimento para com as outras pessoas, elas pensavam mais para fazer alguma coisa. Então esse desmame é em relação a isso. É que nós, de cultura racional, temos que ter nosso próprio sabedoria com nossos próprios estudos, nosso próprio esforço, né? Porque inteligente, a pessoa pode falar assim, sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa inteligente, eu sei fazer cálculos de matemática, eu sei falar inglês porque eu sou inteligente, né? Mas o que se trata aqui do esforço de estar aqui estudando, não é uma coisa assim que a pessoa fala assim, mas eu não gosto de ler, não gosto de ler. Mas quando a gente divulga a cultura racional para as outras pessoas, a gente vai falar que tem vários benefícios da leitura. Por exemplo, vamos dar exemplo desse livro aqui. Esse livro é um livro pequeno, mas você tá vendo que ele não tem nenhuma separação aqui, ele vai direto, né? Aí a pessoa vai lá, ela pega o primeiro volume e ela vê todas essas partes aqui, tá vendo? É um texto só, olha quanto espaço que tem aqui. Quando a
pessoa não gosta de ler, ela vai preferir ler esse livro. Porque esse livro é mais atrativo para o cérebro dela, porque ele dá, o cérebro, ele fica mais atraente por causa disso aqui, por causa que existe esses espaços que o racional superior, ele já sabe que jeito que o nosso cérebro, ele já tá com o nosso raciocínio já estava abatido, porque ele estava querendo receber esse alimento. Então, o cérebro próprio, que já está muito cheio de informação, do segundo milênio, que é do pensamento, muita informação, muita poluição, isso daqui já é uma maneira do cérebro ter um espaço para ele adquirir uma respiração, oxigenar esse espaço, que oxigenar o cérebro. Entendeu? Quando a pessoa tem aquele espaço, quando ela termina aqui, ela já tem um espaço aqui, ela não tem continuidade que nem esse aqui. Que nem esse aqui. Esse aqui não tem espaço nenhum, apesar de ser um livro. Olha como que o livro é pequeno, né? Ele pode ser bem atrativo para a pessoa. Mas a pessoa aqui, ela não tem nada de... Ela fica cheia de informação, né? E não vai ter o alimento natural da natureza. Isso daqui é artificial. Bom, esse daí que eu queria trazer para vocês sobre o desmame e sobre o benefício do raciocínio, né? O nosso benefício que o nosso raciocínio traz, o que ele vem a ser, o raciocínio. Primeiro, eu quero ler um pequeno trecho aqui que eu tinha separado falando sobre a transformação. Na página 30 e pouco. O que vem a ser a vida fluídica. Então, a vida fluídica, ela é uma vida sem consistência. Sem consistência. Por isso que a nossa consistência, que eu estava falando lá do desmame, né, que a pessoa vai desmamar dessas duas energias elétrica e magnética, ela não tem, ela é sem consistência. Agora vamos receber essa consistência, que a energia da nossa própria natureza nós já somos feitos para adaptar a essa energia, a energia racional do raciocínio. Então, a vida fluídica quer dizer uma vida sem consistência por ser resultante de uma deformação. É a vida decorrente do progresso que os racionais, pelo seu livre-arbítrio, se deliberaram fazer naquela parte da planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso, resultando daí tudo ingressar num lento processo de deformação, com os seres vitais se transformando gradativamente através do tempo, dando formação a um campo de vida totalmente diferente do primeiro. Então, os seres vitais eram aqueles racionais. Eles já vinham com toda a bagagem, porque eu vou ler esse parágrafo aqui e vocês vão entender essa deformação, essa transformação. O raciocínio é o ponto mais alto da vida, por ser o dono da vida e o culpado da existência da vida e desse segundo mundo. Gente, a gente não pode levar essa palavra como culpado, como uma coisa negativa, porque ninguém sentiu nada às 21 eternidades, que o nosso raciocínio, nosso habitante ficou materializado em 21 eternidades, a mesma vida
Que maravilha! A nossa mesma vida veio e chegou até aqui. Quer dizer que essa pessoa que tem medo da morte, né? Se ela ouvir uma coisa dessa, eu encontrei duas senhoras na minha divulgação, que eu acho que eram irmãzinhas, que moravam juntas, bem idosinhas, gente. Quando eu divulguei para elas e falei disso que eu tô falando aqui, que a pessoa podia se ligar em vida à eternidade sem precisar de morrer, uma delas falou assim, ela tem muita informação, pegaram o folheto na mão assim e foram andando, mas uma não queria, mas a outra, ela pegou o folheto. A outra também, ela não ia ser mal educada, pegou também o folheto, né? Não dispensou. Mas essa daí, ela fez assim, ó, ela tem muita informação, porque ela gostou disso, entendeu? O habitante dela estava ali para receber aquela informação. Por isso que a gente está nas ruas, por isso que estamos aqui, né? Eu estou aqui também para passar essa informação para as pessoas estudarem, para desmaterializar a energia que está materializada como máquina do raciocínio, para funcionar o raciocínio. Por isso que eu venho sempre falando, a glândula pineal é um órgão, não tem nada a ver com máquina do raciocínio, mesmo porque quando o cientista encontrou essa glândula pineal do cérebro, ele achava que essa glândula não tinha função nenhuma, mas é uma máquina que funciona o cérebro, assim como nós viemos com a máquina imaginação primeiro milênio, a máquina do pensamento segundo milênio, energia elétrica, e eles não tiveram assim essa culpa, porque o racional superior, que ele é o poder máximo no mundo racional, ele advertiu esses racionais. Por eles terem a livre vontade, ele não poderia impedir. Como nós, se você tá com uma vontade de fazer alguma coisa, vem uma pessoa fala assim para você, te contraria, você não fica assim, apreensivo? Por que que essa pessoa não quer deixar fazer isso? Não é uma coisa negativa. A não ser que seja uma coisa prejudicial, lógico que a pessoa não vai querer que você faça. Se é aquela pessoa é positiva e a outra é mais negativa, tá vendo que uma pessoa tá ali, né, vai ser cúmplice da outra. Assim, um exemplo que eu tô dando. Mas eles tiveram essa missão, mas foi lindamente, né, porque 21 eternidades aqui, só que a gente vai lembrar só dessa. Entendeu? A gente vai lembrar só dessa e a gente não fica mais agarrado lá no passado, nem nas outras as outras histórias aí que a gente fica vendo o que aconteceu lá no passado, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 5000 anos atrás e por aí vai. Então, agora eu vou aqui falar para vocês todos os benefícios que o raciocínio vai dando pra gente. Eu vou ler, né, que agora vai ser só uma leitura mesmo. Uns 3, 4 minutos de leitura. Hoje vejo o mundo e a vida completamente diferente de quando eu vivia quando não me conhecia. Depois que passei a me conhecer, né, eu estou completamente diferente do que fui e do que era, porque hoje eu raciocino. Depois que a pessoa passa a se conhecer, é que acorda para o seu estado real da vida, para o estado da vida verdadeira, para o estado da vida eterna, depois que a pessoa passa a se conhecer. Quando eu vivia sem me conhecer,
Só pensava e imaginava. Mas enquanto não se conhece, pensa e julga ser aquilo que não é. Admite a falsa realidade da vida das aparências como verdade, sem ser, e vive a vida inteira por não se conhecer. Hoje vivo feliz, e feliz mesmo, de todos que já passaram a se conhecer. E infeliz mesmo de todos que vivem sem se conhecer, que pensa e não sabe porque pensa, imagina e não sabe que imagina. Iludido com as aparências, sofres os horrores da vida. Sofre que não tem mais nada para sofrer, por viver sem se conhecer. Hoje o que eu vejo é que a vida é um primor de maravilhas, porque passei a me conhecer, sei quem sou, de onde vim, para onde vou. Depois que a pessoa passa a raciocinar, é que conhece a vida da matéria como ela é. O que a vida da matéria é? Depois que passa a raciocinar, é que conhece o verdadeiro dono da vida e o dono desse segundo mundo, que é o meu habitante, que é meu raciocínio, que está materializado aqui, que veio por 21 eternidades. Então a pessoa cai na realidade da vida depois que passa a se conhecer. Então, por o raciocínio ser o dono da vida, porque o raciocínio é o dono da vida, e o dono da vida não deixa faltar nada para a vida. Porque só o dono da vida é que pode zelar pela vida. Você acha que eu desenvolvendo raciocínio, que ele precisa de ser desmaterializado com a energia racional, e eu preciso de estar aqui estudando para receber em doses homeopáticas, porque é um processo natural da natureza, não mais aquele artificial, né? É eu comigo mesmo, é natural, eu estou adaptada a essa energia. Quem está adaptado a essa energia? O meu raciocínio, ele se adapta porque é a energia dele. E daí, ele, logicamente, ele não vai deixar faltar nada, sossego, tranquilidade, paz, para você poder desmaterializar ele, para ele se tornar um corpo, né, de vida eterna novamente e voltar ao mundo racional. E eu ser beneficiada com isso. E o que ele vai trazer para mim? Vou ler agora. Só o dono da vida é que pode proporcionar tudo de bom, de belo e de lindo para a vida. Para ver o quanto é maravilhoso a pessoa passar a se conhecer por o raciocínio, ser o verdadeiro condutor da vida, por ele ser o dono da vida e o causador da mesma. E só o raciocínio é que pode endireitar e equilibrar a vida de todos. Só o raciocínio desenvolvido é que pode evitar todas as doenças, todas as moléstias e tudo de ruim para a vida, por ele ser o dono da vida. Só o raciocínio é que pode trazer o perfeito equilíbrio da vida, por ele ser o dono da vida. O raciocínio desenvolvido some as moléstias, somem as doenças, some o sofrimento, some tudo de ruim, porque o dono da vida zela pela sua vida. Eu lembro que em 1996 eu conheci cultura racional. Eu trabalhava no hospital e eu fazia o curso de auxiliar de enfermagem com esse... Eu pegava aquele dinheiro que eu recebia ali e eu pagava meu curso de auxiliar de enfermagem. Eu fazia duas coisas, eu não tinha tempo de nada. E eu ficava muito nervosa porque eu não podia estudar.
Depois começou a aparecer a doença, eu não tenho aqui, mas está guardado. Eu tive vários tipos de coisa no meu estômago, ferida no duodeno, hérnia de hiato, que é aqui entre o esôfago, aquela passagemzinha, sabe aquela voltinha que sai do esôfago aqui, vem pro estômago, começa o estômago. Então é um hiato que tem ali uma voltinha, aquilo ali estava estrangulado. É uma estrangulação que tem, sabe? É um rompimento ali do tecido. E porque quando eu comia, eu não tinha tempo de comer. Eu tava separando do meu ex-marido, em 1997 eu separei dele, né? E não vem a caso aqui, né, falar sobre isso. Eu até poderia falar. Foi muito, né? Foi uma lapidação tremenda que eu não gosto de lembrar. Mas aí eu tinha, assim, esses sentimentos de raiva, assim, de uma luta tremenda, né? Pra mim poder sair disso daí e conseguir, sabe? Conseguir tudo com o livro. Daí, depois, em 2000, apareceu, foi em 97, isso foi em 96. Em 2000 apareceu isso em mim, quando eu tava trabalhando nesse hospital. Em 2002, a energia racional veio do livro, entrou dentro de mim, eu não vi energia nada, eu vi uma luz clara, cintilante. Entrou dentro de mim e curou aquilo ali. Só que eu tinha 4 tipos de coisa. Eu tava no estômago, ferida no duodeno, essa hérnia de hiato e gastrite. A gastrite estava, acho que em 3º grau, para vocês verem. O meu raciocínio, ele sabia, eu tava com o livro. Então, é dono da vida, ele fez tudo para eu continuar com o estudo. Estou aqui hoje. Com outras coisas que eu obtive também. Não foi só isso, entendeu? O mais importante foi minha saúde, não é verdade? Quem hoje em dia quer adquirir o câncer? Então cessou o mal. Eu também tinha depressão, hoje não tenho mais depressão. Não conseguia dormir, tinha insônia, hoje eu durmo sem remédios. Bom, o raciocínio desenvolvido some as moléstias, some as doenças, some o sofrimento, some tudo de ruim, porque o dono da vida zela pela sua vida. Com o raciocínio desenvolvido, ficam imunizados dessas 2 energias do chão, que são as causadoras de todos os males do corpo e da vida. São os causadores de todas as doenças, de todas as moléstias e de tudo ruim que existe. Essas 2 energias do chão, elétrica e magnética. Então, pessoal, vocês querem mais o que, né? Quer mais o que com esse? Ele vem falando de novo aqui, repetindo, reforçando. Com raciocínio desenvolvido não existe nada disso. Aborrecimentos, olha, eu era uma pessoa atormentada. Aborrecimento, desespero, agonia, das dores, de toda espécie de sofrimento. Daí ele vem na outra página aqui virando. E com o raciocínio desenvolvido não existe nada disso. Eu estava sendo lapidada porque eu estava com o pensamento. E eu estava querendo, e a natureza querendo me desmamar. Então, desmamei dessas 2 energias elétrico-magnéticas. Não quero mais saber de pensar. Tenho horror de saber o que é pensamento. Entendeu? O dono da vida não admite o sofrimento da vida. O dono da vida zela pela sua vida, não admite nada contra a sua vida, para ver que o raciocínio é a parte positiva da vida. Por ser a parte consciente e positiva, com raciocínio desenvolvido, não serão mais sofredores e mortais. E por isso não estão sujeitos mais à lapidação feita por essas 2 energias do chão. Com raciocínio desenvolvido, estão imunizados de todo sofrimento, porque o raciocínio é o dono da vida, e o dono da vida não admite mais sofrimento para a sua vida. Veja o ponto que chegarão com o desenvolvimento do raciocínio. E por isso que todos passaram a se conhecer, estão estudando a cultura do desenvolvimento do raciocínio, por todos quererem ficar imunizados de todo sofrimento da vida. Imunizados por quê? Porque o raciocínio é o dono da vida, não admite sofrimento de espécie nenhum para a sua vida. Não admite sofrimento de espécie nenhum para a sua vida e por isso
que o racional não morre, que o racional é eterno, porque racional sabe de onde ele veio, para onde vai, sabe que veio do mundo racional e que agora está de volta para o mundo racional, para verem o ponto alto do desenvolvimento do raciocínio, o ponto mais alto da vida do chão, por estar ligado ao primeiro mundo, o mundo racional. E todos que passarem a se conhecer não falam mais em outra coisa a não ser o desenvolvimento do seu raciocínio e o raciocínio de todos. Que beleza! Que maravilha! Deixar de pensar, porque o racional superior deu a todos nós o direito de raciocinar. Então, salve a natureza, com essa energia racional que entrou em 1935, salve o racional superior e salve essa natureza elétrica magnética que está conduzindo todos para a fase racional. E todas as pessoas que estiverem pensando e imaginando, infelizmente, estão sendo lapidadas ainda, porque precisam ser lapidadas. E nós não queremos mais, nós que estamos estudando cultura racional, não queremos mais nos lapidar com essas duas energias, o chão, elétrica, magnética. Então, pessoal, até mais, salve o racional superior.